Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Ayrton Lima e hoje nós vamos refletir juntos sobre uma passagem preciosa registrada em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Nesse trecho, Jesus nos ensina uma verdade poderosa sobre os vínculos espirituais que ultrapassam os laços de sangue e que revelam a verdadeira família de Deus. Vamos acompanhar de perto o texto, entender o seu contexto e aplicar esses ensinamentos à nossa caminhada diária. Vamos lá? Mateus, capítulo 12, versículo 46. E enquanto ele ainda estava falando às multidões, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, querendo falar com ele. Enquanto Jesus ainda falava às multidões, eis que surgem sua mãe e seus irmãos, do lado de fora, querendo falar com ele. Aqui, o texto reforça algo muito importante: a presença desses irmãos junto de Maria, sua mãe. É a própria Escritura que registra que esses irmãos de Jesus são mencionados mais de uma vez, inclusive com nome em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Ali, Tiago, José, Judas e Simão são citados, além de irmãs, cujo número e nomes não são especificados. Esse versículo carrega consigo, além de um detalhe histórico e familiar, uma poderosa mensagem espiritual. Por mais que houvesse ali os laços naturais do sangue e da casa de Nazaré, Jesus estava, pouco a pouco, preparando todos os corações para compreenderem que a verdadeira família se constitui pela comunhão espiritual, pelo compromisso com a palavra e pela obediência à vontade de Deus. Notamos também que, em momento algum, Jesus teve a intenção de exaltar sua mãe a uma posição de divindade. Pelo contrário, todas as vezes em que o Novo Testamento menciona a relação de Jesus com Maria, é para reforçar sua missão divina e a centralidade do Pai Celestial. Essa passagem, então, não é só um relato familiar, mas um convite a todos nós para entendermos onde está a verdadeira fraternidade, na comunhão espiritual daqueles que fazem a vontade de Deus. Versículo 47. E alguém lhe disse: Eis que a tua mãe e teus irmãos estão fora, querendo falar contigo. Enquanto Jesus falava à multidão, alguém se aproxima e diz: Eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Eles estão querendo falar contigo. É um detalhe que parece simples, mas revela algumas coisas importantes. Primeiro, vemos que havia uma preocupação real por parte da família de Jesus. O Evangelho de Marcos registra que, em certa ocasião, eles chegaram a pensar que Jesus estava fora de si, tamanha intensidade do seu ministério. A multidão era tão grande que a própria família não conseguia se aproximar. E mais do que isso, naquela época, a vida pública de um rabino, de alguém que ensinava, inevitavelmente colocava a pessoa em confronto com a liderança religiosa e com as tensões sociais. Os fariseus já se haviam colocado abertamente contra Jesus, acusando de blasfêmia e até de agir pelo poder de Satanás. Era natural que sua família estivesse aflita, querendo conversar, talvez tentar moderar a situação ou até persuadi-lo a descansar. O Evangelho não relata exatamente as intenções deles nesse momento, mas o contexto sugere que havia preocupação, tanto pela segurança quanto pelo estado de saúde de Jesus, considerando a pressão crescente sobre ele. Ainda assim, essa cena é um prelúdio para a poderosa declaração espiritual que Jesus fará a seguir, nos ensinando que mais importante do que os laços de sangue é o vínculo espiritual daqueles que fazem a vontade de Deus. Versículo 48. Porém ele disse em resposta ao que o avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando avisaram Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, querendo falar com ele, a resposta foi surpreendente. Imagine o silêncio que deve ter ser feito naquele instante. As pessoas ali não esperavam esse tipo de reação. Na cultura judaica, os laços familiares eram sagrados, e ninguém duvidava da importância da relação entre mãe e filho. Mas Jesus, como sempre, aproveita a ocasião para ensinar algo mais alto, mais profundo. Ele não estava desprezando sua mãe. Seria impensável isso, vindo dele, que mesmo na cruz cuidou de Maria ao confiá-la aos cuidados de João. O que Cristo faz aqui é aproveitar a situação para preparar a multidão para uma verdade essencial, que o vínculo mais importante que podemos ter não é de sangue, mas espiritual. Essa pergunta, feita publicamente, foi também um gesto de afeto para com os discípulos que ali estavam, principalmente aquelas mulheres piedosas que, como Lucas registra, seguiam Jesus, sustentavam seu ministério e haviam sido libertadas por ele. Para esses, ouvir que eram considerados irmãos e irmãs de Cristo por fazerem a vontade de Deus foi um consolo incomparável, um reconhecimento de valor diante da sociedade
e do próprio céu. Versículo 49. Então estendeu sua mão para os seus discípulos e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então, num gesto cheio de significado, Jesus estende a mão em direção aos seus discípulos. Que momento impressionante deve ter sido esse! Na frente de todos, Jesus reconhece como parte de sua família espiritual aqueles que estavam ali, ao seu lado, não pelo sangue, mas pela fé e pela obediência. Nesse gesto, Jesus nos ensina que o privilégio de estar próximo de Deus, de fazer parte da família de Deus, de caminhar junto com Jesus, não está restrito a poucos ou a quem tem algum parentesco carnal. Ele nos mostra que qualquer pessoa, de qualquer origem, a partir do momento em que passa a fazer a vontade de Deus e a segui-lo com sinceridade, é acolhida por ele como um verdadeiro irmão, irmã ou mãe. E isso é grandioso, porque nos diz que a família de Cristo é feita de homens e mulheres regenerados. Gente que, mesmo sendo parte da descendência caída de Adão, passa a ser, pela graça, filho de Deus. Esse vínculo é mais forte, mais eterno e mais sagrado do que qualquer laço de sangue. Aqui, Jesus antecipa o propósito da sua missão: formar uma nova humanidade, unida não por genealogia, mas pelo Espírito Santo que ele mesmo nos concede. Versículo 50. Pois qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Veja que preciosidade há nessas palavras. Jesus não está rejeitando sua mãe ou seus irmãos de sangue, mas elevando ainda mais o conceito de família, mostrando que existe um vínculo mais forte e duradouro do que qualquer parentesco terreno, o vínculo espiritual, formado pela obediência a Deus. Jesus deixa claro que a verdadeira proximidade com Ele não depende de árvore genealógica, de títulos, nem de sangue, mas da disposição sincera de fazer a vontade do Pai. E isso começa por crer nele, o Filho enviado para resgatar a humanidade. É assim que entramos para essa nova família, a família de Deus. O mais belo é saber que até aqueles que um dia não creram, como seus irmãos de sangue, mais tarde se renderam e fizeram parte dessa família espiritual. E isso nos ensina que há esperança para todos os que hoje talvez resistam ou estejam afastados, porque Deus continua chamando. E a verdadeira honra, a verdadeira felicidade, não está em título ou parentesco humano, mas em pertencer a Cristo, fazer a vontade do Pai e viver para Ele. O que eu chamo a atenção aqui nesse estudo? E assim, ao encerrar essa passagem, fica muito claro que para Jesus, a verdadeira proximidade com Ele não se mede por descendência, por nome e muito menos por posição social, mas por obediência sincera à vontade do Pai. Quem ouve a palavra de Deus e a pratica, esse é contado como irmão, irmã e mãe. Esse convite é feito a mim, a você e a todos aqueles que desejam viver uma relação íntima e verdadeira com o Salvador. Que essa palavra aqueça o nosso coração e nos motive a buscar a cada dia não apenas ouvir, mas praticar, porque é isso que nos coloca dentro da grande família espiritual de Deus. Se você gostou desse estudo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo da série Visão Comparativa dos Evangelhos. Até lá!